Pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos para nossa mais nova série de reviews por episódio aqui no canal. Claro que estamos falando da tão aguardada The Mandalorian, primeira série original do Disney Plus, que deve chegar ao Brasil ano que vem. E antes da gente começar, dá joinha no vídeo, comenta aqui embaixo o que achou do episódio, se inscreve no canal e aciona as notificações para saber quando a gente lança vídeos novos como esse. Atualmente estamos fazendo reviews por episódios de Watchmen, de His Dark Materials e agora The Mandalorian tá entrando na nossa lista. E quinta-feira começa nossas lives de Pokémon Shield, então se você gosta de gameplay, gosta de Pokémon, nos acompanhe. E nos siga nas redes sociais, nós estamos no Face, no Twitter e no Instagram. Importante dizer que esse episódio estreou numa terça, mas ele vai ser passado nas sextas, então na sexta-feira nós vamos ter outra review de The Mandalorian, provavelmente um pouco mais cedo do que essa, já que vai ser feriado no Brasil. Talvez, porque tem live de Pokémon. Talvez, mas eu acho que a gente consegue largar um pouquinho antes, então a gente vai largar de noite também, mas a partir de sexta, todas as reviews de Mandalorian vão ser feitas na própria sexta. Então nós vamos ter todas as sextas a partir de agora, só essa estreia que foi a estreia do Disney Plus. Então por isso que essa série acabou chegando na terça-feira. E devo dizer que estreia. Grata surpresa. Grata surpresa. Eu não tava nem um pouco empolgado e eu saí extremamente satisfeito. Pra compensar por todos os problemas que já tá tendo com um dia de vida, Disney Plus já tá tendo muitas críticas porque não tá funcionando direito, que eu presumo sejam os mesmos problemas que a gente tem aqui no Brasil com a HBO Go, por exemplo. E tem também a questão do lançamento, muitas pessoas usando ao mesmo tempo, talvez eles subestimaram a quantidade de pessoas que iam ter esse serviço e deve ter dado uns crepe. Mas até a Netflix dá crepe de vez em quando, então vamos torcer para que quando chegar no Brasil isso seja remediado. Exatamente. Começando por The Mandalorian, eu fiquei bem surpreso, eu gostei bastante desde os primeiros takes. É uma série completamente diferente daquilo que a gente costuma assistir em Star Wars. Não usa a trilha sonora original, não usa os mesmos tipos de enquadramento, ele usa as mesmas transições, que são aquelas passagens de cena que a gente está acostumado em Star Wars, mas fora isso é uma história completamente original. Eu adorei a trilha sonora nova que eles criaram para ela mistura muitos elementos. Tem momentos que ela é mais techno, tem momentos que ela usa música clássica como base, como por exemplo no momento que ele e o Bounty que ele pegou estão chegando no planeta, começa a tocar uma versão que para mim me pareceu ser uma versão de A Night at the Mountain Bald Mountain, que é uma música clássica muito famosa, e eu achei muito legal essa ideia de eles misturarem esses estilos, e obviamente acaba sendo um grande western espacial. E isso eu acho que eu, como grande fã de westerns, eu reconheci vários elementos ali que eu achei excelentes. E aí, obviamente, entrou muito bem o world building, a narrativa, efeitos especiais, a fotografia muito bem feita desse episódio. O world já tá built, né? A gente não precisa que eles nos expliquem cada coisinha de como é que funciona esse mundo onde ele mora. A gente já conhece ele há muito tempo. Então ele tá só inserido e a gente tá olhando um microcosmos. E é um microcosmos que não tem nada que nos é conhecido. Sim. Ele não. A parte que eu mais gostei é que ele não fica se apoiando em referência. Ele não é familiar em tudo. Ele não é familiar, exatamente. Isso aí é tal coisa, isso aí é. Tem algumas referências, obviamente, não poderia deixar de ter algumas falas deles, alguns personagens que a gente já viu em outros momentos. Personagens, não sei, raças. Raças, vamos dizer raças, tá? Raças que a gente já viu em outros momentos. Mas, em geral, ele puxa para um outro lado que não precisa depender de sabre de luz, não precisa depender de nada disso pra se sustentar sozinho. Não foi falado sobre a força nenhuma vez no episódio. Graças a Deus. Não foi citado nenhum Jedi em nenhum momento. Graças a Deus. Não foi citado nenhum nome que a gente conhece. Mal foi citado o Império. O Império foi citado em passagem, que é mais pra gente se geolocalizar em todas essas coisas que esse universo nos trouxe até hoje. Que cada coisa nova volta e vai, só pra gente se localizar onde é que a gente tá. E também, depois que tu falou agora sobre esse negócio do faroeste, realmente, porque ele não tem nome, ele é sozinho. Ele é o Mandaloriano, ele é o estranho sem nome, ele é o personagem principal. Exatamente, ele é o estranho sem nome, e eu adoro isso. Eu adoro que ele é só um Mandaloriano, eu espero que ele nunca tire o capacete dele, porque eles falam, vocês Mandalorianos nunca tiram o seu
capacete. E a gente tá acostumado com os Mandalorianos. Com os Mandalorianos de Star Wars Rebel, que nem a Sabine, que estão sempre sem capacete. Ela usa o capacete só na hora das missões. Ela não usa o capacete sempre. Ele puxa o Boba Fett da trilogia original, que não tirava o capacete pra nada, porque a trilogia das prequels... Hoje tá lindo, trilogia. Tá bom. As prequels, ele tirava o capacete demais também, então, tipo, perdia todo aquele mistério de quem era o cara por trás da máscara. E por ele fazer isso e mostrar rapidamente o background dele, o que aconteceu com ele quando ele era criança, porque mostra ali um pouquinho do drama dele quando ele foi escondido pelos pais dele durante uma guerra. Só isso me lembrou também o personagem de Charles Bronson, o Harmonica, em Era Uma Vez no Oeste, que é um personagem que tem um final, uma história trágica, e ele tá numa história de vingança. E é isso também que me parece que esse Mandaloriano tá se encaminhando. Então, mais uns toques de faroeste, fora, obviamente, os locais que eles escolheram pra fazer. São sempre extremamente desertos, mesmo que seja um deserto gelado, é um deserto. E aquela cena onde ele vai num rancho com um cara, ele doma um cavalo, né? E, nossa, excepcional. Inclusive aquela cena, eu achei um take só, que me chamou me mostrou que realmente que ali tem uma qualidade fotográfica acima da média nessas séries, que é a cena que ele tá mirando com o sniper, assim, e a câmera não se mexe, a câmera tá só tremendo e acompanhando ele. Isso é uma coisa clássica desse tipo de produção, e eu gostei bastante disso. Eu gostei também bastante das cenas de ação. Eu achei as cenas de ação extremamente comedidas. Exatamente. E autocontidas. Não é nada épico, super... Nossa, muitas armas, muitas pessoas, muita música. Não. Tem 3 cenas de ação, elas são autocontidas, elas são comedidas, elas acabam rapidamente, mas elas são interessantes visualmente. E elas são bem abertas, né? Os takes são meio abertos, eles não são takes fechados, câmera na mão, chacoalhando, frenético, e olha a ação, frenético. Se eu sacudir a câmera, tu não consegue ver que a coreografia é uma bosta. Exatamente. E inclusive o set da luta final deles ali, que se passa, é como se fosse uma vila mexicana desses westerns, onde tá os caras em cima do telhado, e o cara dá um tiro e ele cai no chão. Então tudo isso relembrou bastante essa estética novamente, mas de uma forma... não copiando totalmente, apenas referenciando muito bem e utilizando isso de uma forma muito bem colocada dentro da trama. Gostei bastante disso, eu acho que valoriza a série. Valoriza porque tu não fica gastando em cenas forçadas, cenas exageradas. Funciona pro plot. E uma coisa importante também de dizer que é uma série que teve uma duração, pelo menos nesse piloto, bem curta. Foram 38 minutos, ou seja, não perderam tempo com encheção de linguiça. Eles foram direto ao ponto, eles cortaram o que eles precisavam e eles contaram a história deles. E tudo foi bem explicado, sem precisar ficar sentado explicando. Porque, ok, esse é um mundo que já está construído. Mas mesmo assim, nas outras produções da série, a gente tem essa retomada dos assuntos, a gente tem explicação de alguma coisa de novo. Quantas vezes a gente já teve explicação do que é a força? Do que é o sabre de luz, de como é que funciona, de que o mal vai pro mal e blá blá blá. Toda vez a gente tem a mesma lenga-lenga, sabe? Falando, batendo na tecla, esse aqui é o Império é mal. A gente teve uma fala dizendo que o Império tinha caído e eu perdi essa fala, a Maria teve que me dizer porque senão eu não teria visto. Mas obviamente, se eu não tivesse prestado atenção, se eu não tivesse ouvido essa fala, eu teria chegado a essa conclusão pelos uniformes destruídos dos Stormtroopers, pelo cara utilizando o medalhão do Império, que significa que talvez eles são aquele resto de Império que sobreviveu e tá tentando... O aço dele voltar. Também tinha um símbolo. Tinha um símbolo que foi da época quando... Aí a gente vai entrar mais na trama, que eu acho que é interessante a gente comentar mesmo, porque... a história dos Mandalorianos, ela é bem explorada em Rebels, Star Wars Rebels. Se você não assistir a série, ela é maravilhosa, vale a pena conferir. Tem as 4 temporadas na Netflix, muito boa. Mas ela dá um insight melhor do como é que é essa raça, como é que eles vivem, o que eles fizeram e como é que foi o papel deles durante o Império. Durante muito tempo eles apoiaram... Durante a ascensão do Império, né? Porque a gente vê eles entre a trilogia... do Ataque dos Clones, da Ameaça Fantasma, e a trilogia da Nova Esperança. Que tava instaurado o Império, né? Eles acabaram tendo um cara que meio que surrupiou o trono da família real
e ele acabou meio que, tipo, vendendo os Mandalorianos pro Império. Então, depois teve uma guerra muito forte, muito feia entre as famílias e os outros membros dessa comunidade, e nessa guerra se perdeu muito desse material que era extremamente importante para eles, que era o Burst, esqueci o nome agora. Bezak. Vão nos corrigir nos comentários, vai ter 35 comentários dizendo o que é. É Bezak. Vocês não sabem o que estão falando. É Bezak. Nem quero saber do que eu tô falando. Mas foi muito interessante, porque é uma barrinha desse tamanho e ele já ficou com o cu na mão, e a gente vê a importância desse metal pra eles, né? Esse metal tem que estar de volta na mão dos Mandalorianos, eles comentam. E aí a gente vê por quê, porque aquilo ali faz parte da construção da identidade do Mandaloriano. Né? Ele precisa... Que é a armadura. A armadura é a identidade do Mandaloriano. É como eles se identificam. Ela é toda a personalidade deles, tudo que eles são é a armadura deles. Tanto é que a Sabine colore muito, ela tem muita pintura, ela tem muita cor nas roupas dela. Então, tipo, ela é completamente diferente dos outros Mandalorianos, né? Por isso que ela é uma rebelde, inclusive. Mas ele não. A ideia dele, então, a gente não sabe o porquê, mas a gente vê que o objetivo dele é montar essa armadura dele com esse dinheiro que ele vai receber. E aí ele monta a primeira parte, que eu achei muito legal. E aí ele vai substituir, aparentemente, em partes, todas as partes da armadura dele. Se ele entregar o bebê Yoda... Grande plot twist. Grande plot twist, o grande momento desse primeiro episódio. E vamos ver se eles vão seguir a questão de ele não se importa com ninguém, ele quer de volta o osso dos Mandalorianos e viver de bounty a bounty, ou ele vai fazer de tudo que ele puder pra proteger esse bebê com aquele doutor que tá lá, que quer, sei lá, estudar ele. Eu acho que ele vai proteger desse cara, na verdade. Proteger do doutor? Do doutor, eu acho que ele é... Porque me deu a vibe de que esse doutor é como se ele fosse um médico nazista que foi recrutado pelos Estados Unidos pra fazer experiências, Talvez ele quer descobrir como aparentemente todos os Yoda. Todos os Yoda, todos os não tem nome espécimes dessa espécie são dotados de força. Tem uma ligação muito forte com a força, sim, talvez clonar eles, talvez descobrir o segredo da força pra fortificar o Império, ou pra criar recriar o Império ou a Primeira Ordem. Ou recriar o próprio... Porque a gente sabe que essa série vai meio que tratar da ascensão da Primeira Ordem. Então, o que pode acontecer é que justamente eles têm a ver com essa ligação com o Snoke, com o próprio Palpatine, ligando com o Rise of Skywalker, lembrando que essa série vai até dia 27 de dezembro. Então ela vai pegar o filme e ela vai ter alguma coisa pós-filme ainda pra gente ver. Eu acredito que vai ser novamente essa história. Aí a gente vai estar num ponto meio que tipo... É a mesma história de sempre, do cara resgatando alguém. Mas vamos ver, eu não vou julgar. Vamos contar ela de uma maneira diferente. Porque é o que a gente sempre diz, a história já ser batida não tem problema. Não. A questão é se a história é batida e ela é contada de um jeito que já foi contado 1 milhão de vezes. E pelo que a gente viu até agora, não é. Ela é... Como eu tava comentando, acabei me distraindo e falando de outros assuntos, mas a gente tá inserido nesse mundo, a gente tá colocado nele, mas eles não precisam ficar lembrando pra gente cada coisa. Esse mundo por si só fala aquilo que a gente precisa saber. E isso é muito importante, eu acho que isso é um grande ganho narrativo, é uma coisa que a gente sempre fala em todas as séries, que a gente tá falando que o Watchmen tá fazendo muito bem, que a gente tá falando que outras séries que a gente gosta muito, como Leftovers, como Legion, Breaking Bad, todas elas fazem muito bem, porque elas falam, elas mostram, elas não falam. E isso foi um ponto muito positivo. Era uma coisa que eu não tava esperando dessa série, e uma coisa que eu não tava esperando do universo Star Wars, particularmente, que a gente tava... ultimamente, a gente tá meio enfadado de Star Wars. Apesar disso, eu gostei bastante. Algumas coisas que eu acho que, tipo assim, foram um pouquinho longe demais. Por exemplo, eu tava comentando com a Maria, isso é uma discussão que eu já vi em outros lugares também, por exemplo, o fato de usar carbonita, né? Eu sei que provavelmente no universo expandido a carbonita acabou sendo utilizada como um método em que os Bounty Hunters usam pra transportar eles, porque no Império Contra-Ataca foi feito isso. Só que a questão é que no Império Contra-Ataca eles estavam numa fábrica da carbonita. E eles utilizaram porque era a única forma de prender o Han, como eles podiam prender o Han. Então eles usaram ele pra prender aquilo ali. Só que, obviamente, como o universo expandido acabou levando isso como se fosse, não, é assim que eles prendem, então a partir de agora é assim que eles prendem. Só que a gente sabe que não era isso. Foi utilizado dessa maneira e todo mundo não. Eles assumiram que basicamente todos os Bounty Hunters fariam isso. Mas ok, é um detalhezinho à parte que eu só achei que ficou meio tipo, ok. Que faz sentido, que é interessante pra história. É interessante. Não é uma referência que se intromete ali só por ser referência. Exatamente. Faz sentido.
Exatamente. No mais, eu acho que vale a pena conferir. Gostei do Taika Waititi também, a participação dele foi divertida. Tá pra nascer um cara que consegue dublar tão bem personagens cômicos nessas histórias que ele participa. Essa foi uma parte que eu achei meio tipo Star Wars demais. De ter o droid engraçado. De ter o droid ser o alívio cômico. Isso é muito Star Wars. E daí eu achei, não. Daí quando o Mandalorian matou ele no fim, eu fiquei, ufa, não vai ter droid alívio cômico. Eu queria que ele continuasse, na verdade. Eu fiquei chateado que ele não vai continuar. Mas é legal. O Nick Nolte também, uma coisa que a Maria notou e eu não tinha notado, é que eles utilizaram um efeito prático na cara do Nick Nolte. Ficou muito bom esse efeito prático. Apesar de que parecia que ele tava, na hora dele falar, ficava meio ruim. Ficava meio ruim. E mas a minha teoria é que eles fizeram aquele personagem falando outra língua, não inglês. E aí depois eles viram que não, melhor não botar um personagem que vai falar tanto com ele falando outra língua. Vamos colocar ele falando em inglês também. Aí dublaram por cima e ficou parecendo que ele tava... Nada que ele falava fazia sentido com o que ele tava dizendo. Porque eu acho que eles não iam cometer um erro tão grotesco. Não, acho que não também. Mas enfim, é interessante, a gente não sabe as motivações dele ainda, a gente sabe que ele tá atrás de dinheiro, a gente viu que ele quer pegar muitos bounties pra poder juntar muita grana, mas a gente viu que ele tá retomando essa identidade dele de Mandaloriano, quando ele vai lá e doma o cavalo, quando ele vai lá e começa a ganhar o orgulho dele de volta ao montar a roupa dele, então eu acho que é interessante a gente colocar. Isso! Então é isso, gente. Recomendadíssima. Essa foi a nossa review do primeiro episódio de The Mandalorian, a primeira série original do Disney Plus. Não esquece de dar joinha no vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou do episódio, se inscrever no canal e acionar as notificações para saber quando a gente lança vídeos como esse toda semana. Conforme a gente disse, estamos fazendo review de Watchmen, de His Dark Materials e de Mandalorian toda semana. Sexta-feira tem mais. E quarta, vamos começar... Quarta não. E quinta, a gente vai começar com nossas lives de Pokémon Shield. Então, se vocês quiserem acompanhar, acionem as notificações e fiquem ligados. Quarta, a partir das 20 horas. Nos sigam nas redes sociais. A gente tem página e grupo fechado no Face e perfil pessoal do canal no Insta e no Twitter. E considerem nos apoiar por a partir de R$1 por mês no apoia.se/canal SideQuest, tá bom? Até a próxima!